Quase 3 mil casos de abuso sexual de menores de 18 anos foram registrados pela polícia de janeiro a setembro deste ano em Minas Gerais. Em Uberlândia foram 76 vítimas e a quantidade é quase 20% maior do que aquilo que foi registrado em igual período do ano passado. Essa advogada faz parte da Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica em Uberlândia e conta que a maior parte dos casos acontece dentro do ambiente familiar. A gente que trabalha na Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica, familiar, contra crianças, contra mulheres, a gente tem percebido que 80% das denúncias que envolvem abuso sexual infanto-juvenil é cometido em casa, seja por pais, padrastos, parentes, pessoas ligadas à família. Então, isso nos preocupa muito e nos impõe o que a lei já traz sobre o papel de todos nós, pais e sociedade, de buscar a prevenção. Como que se busca a prevenção desses crimes? Eu não vejo outra forma do que a educação. A educação para a prevenção sexual é disciplinada até em lei federal. Então, as crianças têm que trabalhar nos seus níveis de cognição qual que é o cuidado ao seu próprio corpo, partes do corpo que não podem ser tocadas, que não é não. Se a criança não é obrigada a beijar parentes, a tolerar, a sentar em colo, ou deixar que parentes ou amigos a forcem a atos contra a sua dignidade sexual. Então, a educação através do lúdico, através daquela forma de ensinar que as crianças aprendem brincando, é uma das ferramentas mais prósperas na prevenção de abusos sexuais. A advogada nos ajuda a entender o que a lei brasileira determina. Ela explica que quando o crime é cometido contra menor de 14 anos, é considerado estupro de vulnerável, em qualquer situação. Para eles, a lei prevê que não há possibilidade de consentir para o ato sexual. Ou seja, qualquer situação que envolva menor de 14 anos para fins de constranger essa pessoa ou mesmo chamar essa pessoa para qualquer conjunção carnal, relação sexual ou ato libidinoso diverso dessa conjunção carnal, um beijo, um toque, uma situação assim, essas questões serão tratadas como estupro de vulnerável, cuja pena é de reclusão de 8 a 15 anos, fora outras causas de aumento, e é um crime hediondo. Quando a vítima tem entre 14 e 17 anos, outras circunstâncias são levadas em consideração. A partir dos 14 anos, logicamente, já entra na adolescência, a performance, né, sobre a vida íntima começa a ser desenvolvida e aí sim a lei muda. É lógico que o consentimento é o ponto principal para os maiores de 14 anos. Se esse consentimento foi eivado de vício, de fraude, se essa criança foi iludida, se ela foi explorada, ela ainda assim é protegida, porque nós temos o artigo 218, que trata da exploração sexual dos menores de 18 anos. Então, se essa menina foi utilizada num site para ser garota de programa, ou ela foi buscada ali como uma sex baby, né, nos casos de sugar daddy, sugar baby, essas situações também têm sido tratadas pela nossa jurisprudência, pelos nossos tribunais, como situação de exploração sexual de menores de 18 anos. Então, ainda assim que ela tem o consentimento, mas se ela for explorada na sua sexualidade, a troco de dinheiro ou alguma vantagem, isso também é crime e é crime hediondo. Um levantamento feito pelo Instituto Global de Segurança Infantil da Universidade de Edimburgo, na Escócia, mostrou que no ano passado, no mundo inteiro, mais de 300 milhões de crianças foram vítimas de abuso infantil na internet. Isso quer dizer que 1 a cada 8 crianças online foi vítima. Ainda de acordo com o relatório, os aliciadores geralmente se passam por outro adolescente ou criança para fazer contato com as vítimas na internet. Depois, costumam migrar para um aplicativo de mensagem, como o WhatsApp, e incentivam o envio de imagens íntimas. Ou, em outros casos, utilizam a inteligência artificial para criar imagens sexuais envolvendo as vítimas. Até uma frase que uma psicopedagoga falou que uma criança ou uma adolescente na internet, sem a supervisão e monitoramento dos seus responsáveis, é uma criança que está numa praça escura com várias pessoas estranhas. Então, as redes de cyberbullying, de violência sexual,
muitos crimes hoje são praticados durante o contato dessas crianças com aplicativos nas redes sociais. Então, se não há um controle efetivo dos pais, o melhor a fazer é essa criança não ter esse tipo de acesso. É melhor proibir ou fiscalizar para que essas crianças não possam. Por quê? A gente tem práticas que hoje são conhecidas como grooming, que são situações em que uma criança brinca ali, está jogando, e um adulto se passa por criança e tenta pegar a confiança daquela criança em troca de algum ponto no jogo, algum brinquedo, alguma coisa, e na verdade está querendo a confiança dela para buscar fotos, imagens, para fins de pornografia sexual contra crianças e adolescentes. A gente tem também o sexting, né, que são situações em que essa criança ela é colocada em situações de insinuações de falas sexuais, comportamentos que vão fomentando, colocando ela em imagens, adaptações de inteligência artificial, de mudanças, inclusão da foto dela ou das imagens dela em cenas sexuais. Essa psicóloga explica que as vítimas desse tipo de crime dão sinais no comportamento que precisam ser observados pelos pais ou responsáveis. Tem até um dado muito interessante que, assim, mais de metade dos abusos, mais de 50% dos abusos sexuais cometidos contra criança e adolescente é de 1 a 5 anos. Quer dizer, de 1 a 5 anos a criança ela não consegue se comunicar por palavras. Então, às vezes, ela vai falar, mas de uma outra forma, né? Ela vai falar mudando um comportamento que era muito característico dela. Então, às vezes, ela era muito comunicativa, ela se torna retraída. Às vezes, ela começa a ser muito agressiva, a recusar alguma coisa que para ela então, já era uma coisa que ela lidava bem. Pode ter enurese noturna. Então, muitas vezes não vai ser falado assim, mãe, pai, eu sofri um abuso sexual. A profissional, especialista no atendimento infanto-juvenil, alerta ainda que depois de passado pelo trauma, é fundamental que a vítima passe por tratamento psicológico. A pessoa que passa por uma situação de abuso, de violência nesse teor, ela fica com essa sensação de culpa, de fracasso, de falta de confiança nas pessoas. Então, esse autoconhecimento vai levar ela a ressignificar a situação. A gente fala assim, a situação ela não é esquecida, não tem como esquecer um trauma, porque não deixa de ser um trauma para o resto da vida. Mas aquela situação tem que ser vivenciada novamente, tem que ser ressignificada como uma lembrança triste. E não tentar fingir que nada aconteceu, eu não posso falar sobre isso com ninguém. Na verdade, reconhecer que isso aconteceu com ela vai facilitar esses próximos passos. Então, né, a gente sempre fala assim, se for possível, até um atendimento em grupo, porque quando ela percebe mais pessoas passaram por essa situação. Então, não sou eu que sou a culpada, né? Eu fui a vítima da situação, eu não causei aquela violência, a pessoa vai se sentindo mais autoconfiante mesmo para seguir, apesar dessa lembrança extremamente dolorosa.